This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Estamos aqui com um novo formato, literalmente. E cenário. O cenário é o mesmo cenário, O verdade. cenário é o mesmo, mas o posicionamento É diferente. é. E a gente vai começar. É o primeiro Maquinho Fofoca do ano. É o primeiro episódio do ano. É verdade. E a gente vai começar com uma dinâmica que eu fazia muito na minha casa e lá no Peru. E eu também faço muito com as minhas amigas desde que eu voltei. Que é um tipo de pergunta que, inclusive, recomendo que vocês façam com familiares, amigos e tudo. E eu não sei como é que funciona, gente. Vai ser... Ai, a sua vitamina C. que eu já... Ó, já cortou. Olha aqui, gente. Comprei na mesma Black Friday daí do... É, todas nós. Mas aí é uma pergunta que é como você se vê e como a outra pessoa te vê. E aí o que é interessante disso? É que às vezes a gente se vê de uma forma totalmente diferente de como a outra pessoa se vê. Às vezes até de uma forma negativa, pior. E você pode se surpreender tanto com a outra pessoa, do jeito que ela te enxerga, quanto do jeito que você se enxerga. Porque, sendo bem sincera, a gente convive com nós mesmas todos os dias, mas a gente não para pra refletir nessa parte existencial. Cada um se enxerga com um filtro diferente, né? Com Acho que é certeza. importante. Cada um tem um olhar diferente, às vezes, sobre o mesmo contexto. Às vezes, a mesma ação a gente pode estar ajudando de forma diferente. Com certeza. Então, sei lá, às vezes uma ação que eu faço, eu posso ver como algo super estressante. Me estressei, aconteceu aquilo ali. E você pode pensar, nossa, foi tão corajoso da tua parte fazer isso. Então, acho que isso tudo conta, né? Com certeza. E existem critérios nesse jogo? É tipo assim, vai indo e vai descrevendo. Vai indo, vai descrevendo. É uma coisa bem freestyle. Cada pessoa responde de um jeito. Tem amigas minhas que eu fiz, a gente fez por área. Então, tipo, a área de trabalho, a área de relacionamento de amizade, a área familiar. E tem gente que a gente faz é só, tipo, Geral. respondendo, Geral. no geral. O que a gente faz, Marcos? Por área? O que você acha? Pega umas 3 áreas macro, assim. Tá, então pode ser trabalho. Trabalho e estudos, que eu acho que... Trabalho barra estudo. Relacionamento Mentos. geral. Aham. Geral. E com você mesmo. Tá. Pode ser? Pode. Podemos. Então tá, Bia, você quer começar? Não, eu prefiro que você comece, que eu não sei como que é. Tá, beleza. Vamos lá. Primeiro eu vou falar como eu me vejo. E aí depois você fala como você me vê, pode ser? Tá, pode. E qual área que você vai começar? Pela ordem que a gente falou Tá. mesmo. Então, primeiro trabalho e estudo. E a forma como eu me vejo, uma coisa que, aproveitar que eu tô me maquiando, a gente tá fazendo uma forma diferente. Eu tô colocando primeiro o blush pra depois passar a base. Porque esse daqui hidrata, aí fica um fundinho. Quero ver. Não, quero ver. Dá um glow. Deixa eu ver. Nunca vi Confia. assim, ao contrário. Dá um glow. Mas é um glow. Quero ver. Vamos aguardar. Eu me maquio como sempre da mesma forma. E aí, tá. Então, como eu me vejo no trabalho e estudos de uma forma geral. Eu confesso que eu já me vi muito como, tipo, preguiçosa nos estudos. Quando eu era criança e tal. Eu gostava... Eu não amava estudar, não, gente. Entre ver Hannah Montana e estudar, eu preferia ver Hannah Montana. Não vou mentir, não. Quem não? Mas depois, acho que desde assim, quando eu entendi tudo mesmo, eu sempre me cobrei muito. Então, nessa área de estudos e depois, quando eu comecei a trabalhar, principalmente quando eu comecei a trabalhar, porque pra quem não sabe, o Psi Bianca foi a minha primeira experiência de trabalho, estágio. Então, isso também foi novidade. Já fazem o quê? 2 anos e meio, né? E tá vendo que não aparece muito. Aí isso daqui ajuda a fixar o que tem por baixo. Sério? Mais do que a base? Chocada. E aí, pra mim, no começo do trabalho em si, do estágio, foi muito difícil, no sentido de
que era a minha primeira experiência profissional e eu não sabia o peso que isso tinha. E eu lembro que eu me cobrava muito porque não era como se desse ruim, tipo, na faculdade, na vida no geral, se der ruim, tipo, você vai ser a primeira pessoa que vai sofrer as consequências. E aí no trabalho eu sentia que não, tipo, se eu fizesse alguma coisa errada, não ia só ser eu a envolvida. Então iria envolver as demandas da Bia, os clientes da Bia, principalmente na época que eu comecei a estagiar, que eu entrava mais em contato com as clientes e tudo mais. Então, assim, eu senti um peso muito maior. E aí, nisso, eu tive que aprender muito a me dosar. Então, hoje eu me vejo nessa parte muito mais equilibrada, principalmente. Mas eu ainda sinto que eu me cobro muito. E eu sinto que eu faço um bom trabalho. Antes eu sentia que não. Mas hoje eu sinto que eu sou boa tanto na parte dos estudos, quanto na parte do trabalho. Pode ser que, tipo, estou numa boa fase, minha comigo mesma. Mas realmente, hoje eu consigo ver esse potencial, que antes eu não conseguia enxergar de jeito nenhum. Assim, eu acho que não só no trabalho, mas nos estudos, de modo geral, de fato, te vejo como uma pessoa que se cobra muito, né? A pessoa que quer dar o melhor de si e às vezes não sabe impor limites, mas acho que isso já melhorou bastante, de fato, como você falou. Porém, acho que ainda tem muito uma busca pela alta performance. Explica o que é alta performance. Então, assim, se eu me comprometo a fazer X coisa, aquilo ali vai ser mediano. Vai ser bem feito. Tá, entendi. Ah, não, mas eu tirei uma nota não tão boa. Poxa vida, eu tinha que ter tirado melhor. Se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse... Então, já várias vezes eu acho que você abre mão de coisas que são pessoais, que eu acho que são das outras áreas que a gente ainda vai falar. Que a gente vai falar. E pra conseguir cumprir com, às vezes, coisas que é tipo assim, eu quero passar na matéria. Eu quero passar na matéria, mas pra passar na matéria eu não preciso tirar sempre os 10. Eu posso tirar o 7. Entendi. E eu acho que, apesar que eu acho que foi melhorando bastante, mas ainda existem coisas aí a cuidar pra que não fique uma relação direta com o teu valor. Que eu acho que ainda tinha muito isso. Por exemplo, se eu não tiro uma nota boa, como eu esperava, quer dizer então que eu não sou boa. Ah, entendi. Se eu não cumpro com tudo que eu tinha colocado na minha agenda de fazer várias coisas que eu tenho interesse e que são legais, eu tenho interesse, então quer dizer que eu sou preguiçosa. Então vai diretamente para algo que te dá valor, então te define quase as tuas atividades. Eu acho que não necessariamente isso acontece, mas eu acho que você foi aprendendo também a contextualizar, né? Então, por exemplo, quando você foi pro Peru, eu acho que muita coisa mudou de lá pra cá, porque no início você estava se cobrando bastante. Sim. E aí depois eu acho que você conseguiu viver e tipo, ter um pouquinho de cada, balancear os diversos pratinhos que estavam ali, né, sendo girando. Pra mim isso eu consigo dividir certinho quando eu tava lá, porque na primeira parte do semestre eu loprei e assim, achava que eu tinha que ir bem em tudo, sendo que eu não sabia nem falar a língua. Mas depois eu fiquei pensando, tipo, cara, eu vou estar aqui uma vez na vida e eu não quero que essa seja a minha lembrança de lá. E eu acho que você não contextualizava isso, assim, então eu não sei falar a língua, o método de ensino é totalmente diferente. Então, assim, você estava se cobrando para ter os mesmos resultados como se o método de ensino fosse igual, como se a linguagem fosse igual, como se as matérias você estivesse lá aprendendo junto com a mesma turma, como se você já conhecesse os colegas de turma. E eu acho que foi importante. E você sempre teve com as mesmas pessoas, né, na graduação. Então, acho que tudo isso vai impactando. Você estava vivendo também pessoalmente coisas diferentes, estava numa casa nova, então, enfim... Acho que você foi aprendendo a contextualizar isso pra não definir você. Realmente, isso de contextualizar no começo... Nossa, pra mim eu colocava na mesma balança como se eu estivesse aqui no CEUP e com as mesmas pessoas e não é. O buraco é muito mais embaixo. Agora, parte pessoal? Pode. Tá, nas minhas relações, e talvez a Bia discorde disso, mas eu não me considero uma pessoa muito calorosa. De tipo... Mas eu não sou calorosa no sentido de eu não sou uma pessoa que vai te abraçar o tempo inteiro e te tocar muito. Mas eu também não sou super fria e já fui mais, mas eu não sou mais assim. Quando que você foi mais fria? Quando eu tava no ensino médio. Principalmente assim, depois que eu terminei meu primeiro relacionamento, fiquei bem fria, bem tipo fechada mesmo. Não gostava nem que meus pais me abraçassem.
Então, isso... Minha mãe até hoje, ela brinca e tal. Mas realmente isso foi uma coisa que mudou muito. Mas eu ainda não sou a pessoa do toque físico, isso é claro. Mas eu já consigo coordenar isso melhor. Tá vendo, Bia? Olha como é que fica. Gente, você tá fazendo tudo agora no... Uhum. Ela tá fazendo tudo... A maquiagem toda líquida. É revolucionário. Cremosa. Olha aqui, olha isso, olha como espalha. Gente, perfeito. O Marcos tá assim, ó. Mas eu sou muito atenciosa com as minhas amizades, então assim, se eu sou sua amiga, eu realmente vou ser sua amiga. Claro que eu aprendi a lidar com isso, porque antes eu sentia que eu tinha que ser a pessoa pra todo mundo. Então, eu tinha que ser a primeira pessoa a saber de tudo, eu tinha que estar presente em todos os momentos. E aí eu percebi que isso é impossível, não dá, não rola. E além disso, eu comecei a ver que mais do que eu ser a pessoa pra alguém, é preferível que ela tenha alguém, independente de ser eu ou não. Então isso é uma coisa que eu tenho muitas amigas que eu amo demais, mas eu sei que eu não sei tudo da vida delas hoje, não porque elas não vão me contar, mas é porque a gente não tá na mesma rotina. E se a gente sentar, a gente vai conversar e elas vão me atualizar e vai ficar tudo bem. Mas não tem essa coisa assim de saber tudo o tempo inteiro igual era antes. Ser onipresente, onisciente. Sim, mas eu sei que elas têm pessoas que elas podem contar e que elas vão estar bem... E o que te fazia querer ser essa pessoa? Eu queria saber de tudo. Eu queria ser, tipo, a pessoa que dá o conselho e a pessoa que sabe em primeira mão, porque aí eu acho que eu ia sentir que eu tenho mais valor pra pessoa. Entendi. E, na verdade, não é assim. E as amizades que eu precisava ser essa pessoa e eu não conseguia, eu sei que eu me afastei muito, porque pra mim é impossível hoje em dia. E eu acho que se torna impossível. Tá vendo, Bia? Olha aqui. É um gol Verdade, diferente. é verdade. É um gol de saúde. E aí, nas relações amorosas também, eu sei que eu não sou com o Matheus, tipo, super grudenta. Tenho que saber o tempo inteiro onde ele tá, o que ele tá fazendo, com quem ele tá. E eu sei que tem relações que são saudáveis, mas são assim também, que a pessoa... Eles se comunicam entre si, assim, o que cada um tá fazendo. Mas meu relacionamento não funciona assim, e também foi importante entender e não comparar com outras relações. E eu acho que é muito nesse sentido. Eu realmente tento ser uma pessoa muito presente. Eu sei que nem sempre eu consigo. Não sou uma pessoa boa de responder o WhatsApp. Mas se meus amigos precisarem, eu vou estar aqui e realmente farei de tudo. Eu sei que, nesse sentido, eu sou uma boa amiga. Mas eu também entendi que não dá pra forçar relações. Então, no sentido do relacionamento, eu sou assim. Deixa eu ver o que eu acho. Eu acho que é isso, assim, você trouxe isso do caloroso, mas eu acho que você é uma pessoa calorosa, porém não precisa ser calorosa necessariamente com toque físico. E eu acho que existe ainda muito um conceito de carinho e afeto, principalmente na nossa cultura brasileira, do toque físico. Sim. E eu acho que a gente que cresce também numa cultura que tem descendência oriental, o toque físico não é muito comum. É verdade. Então, acho que vale a gente contextualizar isso, assim. Então, a depender também do ambiente que você cresce, certas formas de demonstrar afeto, de demonstrar carinho, de demonstrar ser essa pessoa calorosa, vai depender. Eu acho que você é a pessoa muito mais que acho que faz, às vezes, até tempo de qualidade, ato de serviço, presente, do que, sim, por exemplo, uma pessoa super... Quando você viajou, você deixou... Gente, pra quem não sabe, ela deixou 6 meses prontos de presentes para as pessoas durante o tempo que ela não estava aqui em Brasília. E ela deixou comprado para as pessoas. Isso é uma forma de ser calorosa. Eu acho que às vezes a gente não valida, sabe? Parece que todo mundo tem que agir da mesma forma para demonstrar afeto e carinho. E não necessariamente. Então eu acho que sim, você é calorosa. Acho que você... Também acho que você é emotiva. E está cada vez mais emotiva. Antes eu era bem mais fria, eu não gostava muito de sentir, de chorar e tal. E hoje... não é um problema pra mim. Eu fico muito feliz com isso, porque eu tinha um bloqueio mesmo. Acho que você tentava evitar os desconfortos. E não é confortável você chorar, mesmo sendo um choro de felicidade, porque eu não gostava de sentir isso. E aí hoje eu consigo lidar com isso. Eu tava dando feio pro Marcos. Eu sei, eu senti. Mas eu acho que você foi colocando isso, conhecendo você mesmo. Pra você se relacionar dessa forma com as outras pessoas...
você precisou primeiro, acho que, viver tudo isso internamente para poder passar isso para as pessoas, se sentir confortável de passar isso para as pessoas. Sim. Então, essa segurança tua de conseguir agora, eu acho que, demonstrar certas emoções que antes não eram demonstradas, aconteceu muito depois, acho que, de muitas descobertas internas, né? Com certeza. E eu acho que, assim, eu sou assim nas minhas relações. Sim. E eu acho que até em relação amorosa mesmo, não tem jeito certo, né, de se Sim, com relacionar. certeza. Acho que foi muito importante isso que você falou, de conhecer, vocês se conhecerem, vocês entenderem o que é de vocês, como que é o vínculo de vocês, pra, ao invés de tentar procurar o molde e se encaixar nele, porque aí não faria sentido pra vocês. Com certeza. E aí tem isso também, eu era muito ciumenta, principalmente com amizade. E acho que era mais uma vez isso de, tipo, querer estar presente o tempo inteiro. E aí quando eu não conseguia e outra pessoa tava lá, eu ficava tipo, nossa, mas ela tem outra pessoa e eu não fui amigo o suficiente. Mas hoje não, hoje é tipo, que bom que ela tem outra pessoa. Acho que, volto a dizer, acho que você tá mais segura contigo, né? É. Isso, e realmente, tipo, todas as relações externas impactam na nossa relação interna. E aí vem para o último, que é o nosso relacionamento com nós mesmos. Exato. Hoje eu consigo entender muita coisa sobre mim, que antes eu não conseguia, e isso me causava muita ansiedade. Então, aconteceu até esse final de semana. Eu tava muito ansiosa, eu não sabia com o quê, nem por quê, mas eu tava ansiosa. E aí, eu tava tentando resolver isso sozinha. Então, caraca, tô ansiosa, o que tá acontecendo? Eu quero silenciar isso, ao invés de entender. E, pra quem não sabe, minhas primas estão aqui, e eu sou muito próxima das minhas primas. E aí, eu dei um estralo, assim, que eu falei, mano... Ah, e elas moram em outros estados. elas não são daqui, de Brasília. E eu falei, mano, minha rede de apoio tá aqui, e aí, em vez de eu usá-la, eu tô, tipo, tentando resolver isso sozinha. Aí eu fui, sentei, conversei, aí eu me emocionei bastante e tal. E aí eu consegui externalizar aquilo que eu tava sentindo e eu entendi o que eu tava ansiosa. Então, tipo, é muito louco como que verbalizar é um processo difícil, mas muito gostoso também de você entender, sabe? O que tá passando, o que tá acontecendo. Então, eu acho que... Obviamente que é impossível, e vai parecer óbvio que eu vou falar, mas pra mim não era, e eu sei que pra muitas pessoas não é, mas é impossível não sentir. Mas você entender a forma como você quer verbalizar isso também é muito importante. Eu sei que cada pessoa faz isso de uma forma diferente. Então entender isso pra mim foi muito, muito fundamental. Até pra não descarregar em outras pessoas o que eu tô sentindo, e pra eu mesma entender, tipo, ter a tal da inteligência emocional. Tal. A famosa. Que mais, como você mais se descreve em relação a ti? Eu acho que eu consigo ter muito mais... Quando eu faço menos coisas, eu consigo ter muito mais autocompaixão. Quando eu faço muita coisa, eu não consigo ter muita autocompaixão comigo. Ou seja, ao longo desses últimos anos, a autocompaixão sumiu? Sim, obviamente. E aí eu precisei loprar lá no Peru pra falar, olha só, semestre que vem vou ficar mais de boinha. Porque aí eu acho que eu vou conseguir olhar mais pra mim. Então, eu sinto que eu sou muito ansiosa de querer resolver muita coisa da minha vida que não necessariamente eu preciso. E eu tô tentando, isso é um processo que tá acontecendo agora, inclusive, e eu tô tentando entender, tipo, quanto é válido resolver tudo agora e é uma coisa que eu quero, ou é uma coisa que eu acho que eu tenho que querer. Então eu tô... E de onde que vem esse acho que eu tenho que querer? Muito, acho que de como você foi, no caso eu, né? De como eu fui criado. Será que os meus pais querem isso pra mim? E aí eu internalizei isso, ou eu realmente quero isso pra mim? Então, pelo menos o meu vem muito disso, sabe? Também acho que tem essa questão de... atual, bem atual, e acho que você... infelizmente também iniciou esteve, acho que bem no início mesmo da tua graduação, no meio de uma pandemia. Eu acho que quando você estava experienciando esse processo de começar a fazer as coisas, era aquele, vai, faça 1000 cursos, se desenvolva, tenha independência, produza, utilize seu tempo de forma inteligente. Então, assim, acho que muita coisa também impactou do contexto que você... Acho que a tua independência, a tua vida adulta foram
caminharam junto com um momento muito desafiador de produtividade, de imediatismo, eu acho que até aquilo que a gente sempre fala, né? De ser tua própria empresa, vai lá, seja sua própria empresa e seja bem sucedida. E não é, acho que também vale lembrar, não é uma necessidade tua, né? Foi exatamente isso, que na pandemia que eu comecei a estagiar aqui, e desde então eu sempre tive essa experiência, que é algo que eu quero muito, e eu sempre quis. Na verdade, eu não sempre quis, mas a partir do momento que eu tive, eu não quis deixar de ter. E é isso, eu tava até falando isso ontem com a minha prima, que ela falou, Elisa, tipo, você vê que nossas vidas são muito diferentes umas das outras. Você tá preparada pra ser uma adulta. Eu não tô, não. Tipo, eu não faço ideia do que eu quero. E tá tudo bem, tipo, cada uma tem uma vida diferente e eu tô muito feliz por você e você tá muito feliz por mim. E isso é muito importante também, sabe? Entender que nem sempre a nossa vida vai ser... Não tem um roteiro. E isso tá sendo diferente pra mim, que estou aprendendo isso, na verdade. Não posso falar que eu tenho todas essas habilidades ainda, eu tô aprendendo. Acho que a gente sempre vai estar aprendendo, né? Agora, o que eu acho disso que você falou primeiro, é que acho que vale pontuar o que você disse no início, sobre ter contato com as tuas amigas, é que autoconhecimento e a forma como a gente se trata, não necessariamente precisa ser desenvolvida em solidão. Acho que a gente aprende e se desenvolve muito em relação também. Né? Então acho que existem ambos os momentos e vale a gente validar isso, porque parece que a gente só aprende de si quando a gente está sozinho na terapia, quando a gente está só pensando... E não, a gente também vai aprendendo muito nesses momentos aqui, a gente está conversando, essas falas também, acho que elas organizam bastante, independente se é com um profissional ou com uma pessoa, cada um, né, vai ter seus pontos positivos e negativos, acho que isso também é importante dizer. Sim. Mas acho válido isso, que quando você também se abre, você também conhece de si, então acho que é cíclico o que foi acontecendo contigo, né? Com certeza. E de ti também, eu acho que a forma como você se trata, eu acho que você conseguiu cada vez mais ser a pessoa que não tem pressa para estar pronta. Eu acho que tinha muito essa pressa para que a Elisa tem que ter um caminho muito bem traçado, já tem um plano de ação de hoje até os 80 anos de idade e já sabe o que quer. Não, eu tenho que fazer isso, eu não posso flexibilizar nada porque o meu plano está muito certo, eu tenho que correr para conseguir. Nossa, então, assim, sim, a graduação, eu lembro que eu falei assim, Elisa, por que você não entrou com um semestre lá do serviço social? Eu sempre fico com medo de errar. Serviços sociais, e um semestre que é mais pesado pra ti, aí você... Não, mas se eu trancar, eu vou me formar depois de... Era um desespero isso, tipo, há, sei lá, 1 ano e meio atrás. Corta para. Nem sei em que semestre eu tô. Exato, e assim, que nem a gente falou, não é uma coisa que você gosta de fazer. E às vezes fica com tanto peso que às vezes você deixa até de aproveitar tudo isso, né? Sim, e principalmente é uma dica pra quem tá na graduação. Eu super recomendaria quem está numa graduação atrasar a graduação. Se puder, né? Se puder, claro. Mas se realmente tiver as condições de atrasar para experienciar outras faces dela. Eu tava conversando com umas amigas, elas falaram, tipo, você acha que você tá vivendo a graduação do jeito que você queria? E eu acho que cada um vive de uma forma, não existe certo e errado pra isso também, acho que pra nada na vida, mas que eu consigo viver da minha forma a graduação. Eu sei que muitas pessoas, tipo, eu não tô em empresa júnior nessas coisas, Não faz sentido pra ti. E não tenho vontade, mas eu sei que eu fiz muitas coisas que eu tinha vontade. Também nunca fui representante e não tenho vontade de ser. Então acho que é muito... Socorro, eu fui representante todo o semestre. Deus me livre, Bia. Nossa, você sabe, representante é a mais odiada. Eu era mesmo. Ninguém gosta de representante, Bia. Pelo amor de Deus. Porque eu fui eleita. Mas tinha outras pessoas sendo concorrentes? Tinha, meu filho, é competitivo o Nossa. negócio ali. Na minha sala ninguém quer ser. Inclusive Você. eu. Acho que você nunca centro acadêmico, atlético, essas coisas, você acabou não passando, né? Eu já tentei ser do centro acadêmico, mas... É verdade. Na verdade, você não tentou, você foi me colocada colocaram lá e você não soube negar. Mas, gente, detestei. Detestei, inclusive saí, não tenho vontade de entrar de novo. Acho chato, acho muito burocrático, muito nhenhenhen. Mas que bom que tem. Mas que bom, tem pessoas que têm interesse de fazer. Acho que não tem jeito certo mesmo, né, na graduação. E acho que é importante você, de novo,
Se conhecer para impactar tuas relações, para impactar o teu trabalho, os teus estudos. Tá tudo interligado. Como a psicologia sistêmica. Como a nossa abordagem diz na psicologia, tá tudo interligado e tá mesmo, né? Aquilo da teia de aranha total. Se você mexe uma das teias, as outras teias vão acabar mexendo. Não tem como. Com certeza. Da mesma forma, quando alguém impacta alguma dessas áreas, as outras áreas também vão ser impactadas. Exatamente. E aí, agora? o que você gostou da tua análise de ti? Eu já fiz isso algumas vezes e eu sempre gosto de estar atualizando essa análise, porque a gente muda, né? E foi algo muito importante pra mim de fazer isso lá, porque eu me via de uma forma muito diferente que os outros me viam. É mesmo? Como que as pessoas te viam? Tipo, do trabalho, eu falava, eu não tô me dando o meu melhor aqui. E aí minhas amigas falaram, nossa, mas você trabalha bastante, tipo, você tá tentando, você é muito competente, eu te acho muito carinhosa. Eu falei, eu carinhosa? Tipo, eu não me acho assim. Então, é muito louco, nem sempre a gente se vê da forma como os outros nos veem e pra bom. E é um pouco triste até, tipo, a gente não se enxergar de uma forma positiva. Sim. Acho que você agora tá conseguindo também demonstrar acho que se valorizar pelos pontos positivos. Com certeza. E é uma coisa que você vai aprendendo, assim, na vida mesmo. Mas que eu fui vendo de, tipo... Se eu não souber meus pontos positivos, quem que vai saber, sabe? Quando a Elisa veio pedir o aumento dela esse ano, ela chegou assim, ó, na reunião. Eu falei, e aí, qual é a tua proposta? Eu pedi pra ela me trazer uma proposta. Foi. Aí a Elisa falou assim, a minha proposta é que eu receba X. Eu falei, Elisa, mas por que você acha que você merece receber isso? Ela, porque eu sou boa no que eu faço. Eu fiquei, tá bom. Então, fechado, então, é isso que você quer dizer. E acho que é isso, né? Você foi aprendendo. Isso foi antes da tua viagem até. Foi. É um processo. Não tem um ponto agora, sim. Mas eu acho que vai acontecendo. Foi. E realmente, tipo, é interessante fazer isso com você, Bia, porque a Bia já foi minha psicóloga. E ela realmente... Nós somos quebrando esse sigilo. No caso, não, já faz anos, literalmente anos. Mas isso já acontece tem tempo e ela realmente acompanhou vários processos da minha vida, tanto da forma profissional quanto na forma de amizade. Então, realmente é algo que... Acho que você é uma das pessoas que está mais próxima disso tudo. Então, é interessante saber esse ponto de vista dela também. Viu como você é carinhosa? É minha palavra de afirmação. Aí. Verdade. Você também tem isso, palavra de afirmação. O meu é total palavra de afirmação. Eu acho que foi muito tempo, né? Sim, a gente pode fazer uma parte 2. Porque acho que a parte 2 podia ser... Tá. Então, vocês estão vendo a nossa decisão ao vivo. Sim. Senão vai ser muito grande. E a gente vai fazer o que com essa maquiagem agora? Desmaquia e fofoca. Então é isso. Porém, eu acho que a gente esqueceu de falar algo muito importante. Agora os episódios vão sair toda quinta-feira. A gente não fala Sim, disso. acho que a gente falou com todo mundo. Não, acho que não. Acho que não Bom, falou. enfim, se vocês não sabem e a gente não falou, os episódios vão sair toda quinta-feira. E Então a gente vai se rever aqui, apesar que a gente vai estar aqui gravando logo em seguida, mas eles vão rever a gente junto aqui. Não agora tá saindo esse episódio dia 5. Vai sair então dia 19 o próximo episódio. Sim, Que vai ser sobre a como parte eu sou. 2. Conhecendo um pouco mais a Bianca. É verdade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se questionem esses pontos sobre vocês, se quiserem criar outras categorias, Sim, criem façam também. com amigos também, com família, com você mesmo. E eu acho que é uma coisa que pode, como você falou, ser feita várias vezes e provavelmente vão ser respostas diferentes. Sim, é isso, gente. Um beijo. Beijo.